Bom dia! Voltamos às lives do livro Nação Dopamina. Já estamos no capítulo 6, que é uma pergunta. Este capítulo, ele é em formato de pergunta, né? Uma balança quebrada? Então, para quem nos acompanhou aí nas outras lives, bom dia, Cleiton, quanto tempo? Para quem acompanhou a gente nas outras lives, né? Cada live a gente estuda um capítulo. Esse livro é muito interessante, ele fala sobre a dependência que nós temos naquilo que gera prazer. Seja remédios, atividade física, internet, né? Várias coisas que nos viciam aí. A Greta tá chegando aqui, eu vou adicioná-la para a gente começar esse bate-papo, que o capítulo de hoje é muito interessante. Bom, todos são, mas é uma reflexão muito importante sobre como a gente tem tratado isso. Bom dia, amiga! Bom dia! Quanto tempo? Como é que foi de final de ano, festa? Eu fui bem, e você? Tudo Tudo em paz, certo? graças a Deus. Ai, deixa eu Adorei esse colocar uns livros aqui. capítulo, Dani! Nossa, eu adoro todos. Esse livro é muito Gente, bom. esse capítulo, eu Mas até esse fiz agora de capítulo é bem pouco um reflexivo. negocinho sobre as reflexões que traz. O Cleiton está aqui colocando que é muito interessante esse trabalho de discutir o livro. É mesmo, é Ah, muito Cleiton, a gente legal. adora, viu? E a gente convida Nós já quem estamos no quiser estar terceiro junto. livro. E a É, gente convida quem quiser estar junto. De repente você compra o livro também, lê, vem aqui com a gente. isso aí. O Cleiton é da área da saúde, ele é personal. Então, eu estava falando aqui que o capítulo ele traz uma pergunta, né? Uma balança Uma balança quebrada. quebrada. Porque ela vem fazer, né, a doutora Ana, ela vem fazer uma reflexão sobre por que que os remédios, né, a utilização de opioides e antidepressivos, ansiolíticos, chegam num ponto que não fazem efeito ou que geram outros problemas, né, outras questões aí. Porque para você deixar de sofrer, vamos pensar assim, né? De ter dor, de deixar o sofrimento, você também pode, os remédios aí, eles podem gerar também a ausência de outros sentimentos que são importantes para a gente Na vida, viver. a gente tá na vida. Pelo amor de Deus! Eu achei assim, e a gente escuta isso dos nossos pacientes, né? Dos nossos clientes. Quando começa a Que tomar uma fica medicação, meio quando está muito anestesiado. tempo, fica anestesiada, não sabe mais o que está sentindo e tal. Por isso a importância da psicoterapia junto, né, Dani? E hoje é muito isso. A semana passada eu comecei a atender um caso e eu fiquei assim, impressionada. Ela me procurou, essa pessoa, há mais de 15 anos ela toma um antidepressivo Nossa, e nunca bastante fez tempo. terapia. E não está fazendo mais efeito nenhum, né? Então ela mudou de psiquiatra e o psiquiatra falou que não ia dar mais remédio para ela enquanto ela não fosse para Glória! terapia. Achei ótimo. Amei, né? Glória! E o Olha os que nossos ela amigos traz, aqui. cara? Yudi Ah, e, a Sônia ah, entrou. Oi, e o Sônia. A Sônia, Bibo. deixa eu te falar uma coisa. A Sônia é de uma comunidade que eu faço parte, a Sônia Holística. Ela é da comunidade da Mari com Y, que é uma pessoa fantástica. Ela é mãe da Mari, inclusive. Eu Que partilhei no nosso grupo legal. agora de pouco a frase da página 127 reflexiva aqui. E aí eu falei, ó, e aí eu acho que até falei para ela e convidei ela para estar junto quando ela quiser, porque ela também lê bastante, ela gosta. A Nação Dopamina foi um dos livros que a Mari com Y, inclusive, já tinha me indicado. Nossa, E sensacional. que legal que ela está aqui. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos todos aí que estão acompanhando a gente, que sempre acompanham, que estão aqui de novo. Muito feliz. Saudade dos Que bom. meninos, do Bibo e do Yudi. E os livros dos Logo, logo. meninos? Ah,
saíram de férias. Ó, tô esperando, vou cobrar. Esse semestre eu não vou ter aula com eles, então eles vão ter menos. Para situar o pessoal que está chegando, a gente faz a live desde o ano passado de leitura dos livros e tudo mais, e a gente tinha lançado um desafio para algumas pessoas, que era também de fazer a mesma coisa, de escolher algum livro, escolher alguns colegas e fazerem isso, porque isso dissemina conhecimento, consegue ajudar muita gente. Aí o Bibo tá colocando, e a pergunta que não quer calar, vai dar aula pra gente esse ano? Não, esse ano não, mas infelizmente. A gente quer ver o livro de vocês, e vocês vão fazer isso ainda, meninos. Vou trancar a matrícula, ai meu Deus. É justamente para você não ter overdose de Dani na sua vida, né? Fazer a abstinência necessária para a hora que chegar no terceiro ano, conseguir conectar direitinho. Abrir espaço para algo novo, gente. Um processo de abstinência que a gente faz com os alunos, né? E brincando com isso, mas já entrando mas falando sobre o que o livro fala, né? Que uma coisa que a gente precisa pensar bastante é que são tratamentos. E quando a gente fala de tratamento, né, são coisas passageiras, temporárias. Não quero dizer que tem gente que vai conseguir ficar sem medicação. Não é isso, mas o que eu quero que as pessoas reflitam é que existe um prazo para aquilo funcionar, né? Mesmo aquelas pessoas que têm uma doença mental mais grave, que alucinam, que tem surtos, né? Que tem coisas mais graves, assim, que são as doenças, como, por exemplo, a esquizofrenia, que é muito difícil de você ter um controle dos sintomas sem a utilização sem a utilização de uma medicação, mesmo essas, chega um momento que o médico precisa tentar outras coisas e a terapia nunca vai ser desnecessária, tá? Porque se entender como que os sintomas funcionam, como que você pode lidar com as coisas, entender, inclusive, o que é distorção cognitiva, né? O que você realmente está enxergando, se isso é realidade ou se é coisa da sua cabeça, precisa do processo terapêutico. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala de tratamento, nós estamos falando de coisas que são temporárias. Então, as pessoas vão instruir, os médicos vão instruir o uso de remédio para dor, de anti-inflamatórios, os psiquiatras, os ansiolíticos, antidepressivos, eles vão receitar com a ideia de que você precisa de uma ajuda extra para fazer esse processo. Então, você vai tomar essa medicação, ele vai melhorar o andamento do seu sistema nervoso, das suas dores, mas enquanto isso você precisa fazer a fisioterapia, precisa fazer a psicoterapia, precisa cuidar da saúde, da alimentação. Então, não dá para fugir dessas coisas. E esse capítulo, ele vem falar exatamente disso, que chega uma hora que as pessoas perdem a mão da quantidade de medicações ou de formas para tampar esse buraco que é trazido pela dor, pelo sentimento, pelo mau humor, pelos sentimentos, né? E que, de tanto tomar, faz meio que um negócio inverso, né, Greta? Eu achei muito legal, porque ela traz nesse capítulo, a médica, o caso do Cris, né, assim, que não fala a idade dele aqui, mas acredito que ele começou jovem, né, assim, a tentar buscar um lugar dele no mundo, vamos pensar assim, porque ele tenta várias faculdades, várias vezes a faculdade, nossa, e aí ele não consegue, ele entra, mais de 4 vezes ele vai tentando, né, então a gente percebe na leitura que é a busca mesmo dele por ele, né, e que dependendo de situações que a vida trazia, ele não dava conta, ele não conseguia, né, e foi onde ele aumentando foi o que ele usava, com drogas, né? A princípio eram as
drogas, aí ele aumentava as drogas, até depois ir realmente para uma medicação, né? Para trabalhar a depressão, para trabalhar a ansiedade, no caso também, né? E aí, quando ele chega para a doutora Ana, né, que é a médica, e esse livro é muito legal para quem não sabe, a gente chama uma psiquiatra, ela traz os casos e ela fala cada capítulo sobre os casos, né? Então é muito verdadeiro tudo que ela traz, os números que ela traz e todas essas questões. E aí quando o Cris chega para ela, ele chega querendo o BUP, né? Querendo mais a medicação e ela quer entender toda a história dele para entender o porquê que ele está buscando. E, de certa forma, o BUP foi, para ele, muito importante, porque foi onde ele conseguiu terminar uma faculdade, se casar, tocar a vida dele sem uso de drogas, né? Mas aí ela faz toda essa análise. Antidepressivo, né? E aí ela faz toda essa análise com ele, de toda a história que ele viveu, né? Do uso prolongado das drogas durante a vida toda dele, de tentativas de ser no mundo mesmo. Porque ele traz isso, né, Dani, nesse capítulo. Que Sim. Teve momentos que com a droga ele se sentia presente. E sem a droga, não. Olha que delicado, né? Então, até quanto a gente pode... E aí é muito esse caminhar do psiquiatra junto com o psicólogo, né? Até o quanto de medicação, o quanto eu me conheço para entender o que é normal da minha essência, natural meu, e o que não é natural meu, né? E como lidar com essa balança mesmo, né? Com essa situação. E principalmente entender que faz parte da nossa vida sofrer, ter dor, que é a dor, né, gente? Toda vez eu trago isso aqui pra gente refletir. A dor é um sinal. Se a gente evita a dor, nós evitamos de conhecer o que está acontecendo conosco. De se entender. Então, as gerações, elas foram sendo poupadas do sofrimento, né? A gente vive essa ideia de que precisamos poupar as crianças de sofrer, poupar as crianças da realidade. Ai, para que deixar a criança ver determinadas coisas? Eu entendo, tem coisa que não é para a idade delas, tem coisa que não precisa chegar tão cedo, mas ela precisa entender que as pessoas choram, que as pessoas sofrem, que tem gente emoção, que tem acesso de raiva, né? Que é poupar de tudo. Aí quando ela entra numa adolescência que ela, né, lá aos 10 anos, sei lá, que ela começa a realmente ter acesso às crises de outras pessoas, né? Do mundo, daí ela vai sofrer muito mais para entender isso. Então, evitar constantemente a dor e o sofrimento e passar a ficar nessa busca incessante de vida boa, de prazer absoluto, de estar bem toda hora, eu entendo, porque antes do Natal e do Ano Novo, Greta, eu tive uma crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, por conta de uma preocupação que eu vivi naquele momento. Foi uma coisa difícil, meu marido ficou desempregado, depois veio uma questão de um dinheiro aí que talvez a gente tivesse que pagar, então veio uma preocupação e um dia eu fui deitar na cama e senti que eu estava com uma angústia, com aquela sensação de peito apertado. Eu sou psicóloga, eu tenho estratégias, eu fiz as estratégias e mesmo assim levou uns dias para passar isso. Sim. E a gente não quer sentir, porque é uma coisa muito ruim de sentir, porque você sente como se você estivesse perdendo o controle do seu próprio corpo, da situação. E realmente é uma perda de controle, porque você não tem... Tudo. Porque você não tem como mudar, você não tem... tem coisas que você influencia, mas não muda, né? Você tem como
fazer uma economia, você tem como procurar novos empregos, você tem, né, várias coisas, mas não tem como mudar a situação em si, porque depende de outras pessoas, né? Se vier a cobrança, o que que eu vou fazer? Daí eu vou parar para pensar. Então, é bem complicado a gente ter essa sanidade, Então, eu entendo que algumas pessoas se desesperam e querem uma coisa imediata, resolver na hora. Mas o ideal mesmo, gente, a gente aprender a sentir essas coisas para entender, porque são sinais, né? Sinais da preocupação, sinais dos problemas que você precisa enfrentar. Porque aqui ela coloca que existem várias pesquisas e estudos aqui com os próprios pacientes dela e outros, né, estudos que ela aponta aqui, de pessoas que apresentam, né, essa falta é uma apatia, eu diria. Ela não usa essa palavra, mas eu diria que é uma apatia. Como se não tivesse sentimento mesmo, né? Que tem um... Esses dias eu atendi uma pessoa que falou assim para mim que o pai tinha falecido, e também um paciente não. O pai tinha falecido e ela não tinha chorado. E isso tinha assustado ela, e se isso não tinha a ver com os antidepressivos que ela estava tomando. Que bom que ela veio para terapia, que bom que ela percebeu que era algo diferente, que ela não estava tendo esse sentir mesmo, de dar espaço para sentir essa dor, essa perda, esse sofrimento, né? Então existe ali, com certeza tem um choro, com certeza, porque tem uma dor, só que a medicação estava fazendo ela não sentir. E a gente escuta realmente isso, né? Que a pessoa vai vivendo, vai tocando a vida, vai seguindo e não vai percebendo, porque ela está anestesiada. Né? Cada um tem uma a doutora forma, Ana, ela fala isso de um caso, né, aqui, que a moça, como é que era a história? Que ela falou que a moça estava feliz porque não estava mais chorando nas propagandas que antes chorava, alguma coisa assim, até que ela percebeu que ela não chorou na morte da mãe, da avó, alguma coisa assim. E aí que ela falou, peraí, o que está acontecendo? Mas quantos de nós têm essas informações? Quantos de verdade buscam olhar para isso? Eu me conheço, eu sei como que eu sou, eu sei o que não é normal ou não, né? Quantos buscam ter no psiquiatra, às vezes, quantos psiquiatras dão espaço também, né? De ter uma conversa mais clara sobre tudo isso. Hoje, a gente vê que tem mais psiquiatras, graças a Deus. Eu conheço excelentes psiquiatras hoje que conseguem ter um olhar maior e que indicam para uma terapia. Senão, tem um colega meu que é psiquiatra que ele fala assim, ele não é muito de conversa porque não é o jeito dele. Mas a hora que ele percebe, ele indica, porque ele percebe isso. E já tem psiquiatras que se estendem um pouco mais nas consultas, como é o caso da doutora Ana. Então, ela vai percebendo essas questões, né? E é o que ela traz no livro. E aí ela vai abordando essas questões emocionais também. E indica aí os casos para terapia também. Isso é tão importante da gente entender. Então, a gente não está falando que não tem que usar remédios. Não, a gente está falando que tem casos que precisa sim da medicação, mas o tratamento, ele é amplo, ele não é só tomar remédio. Então, você vai ficar dependente dele. O livro todo traz essa questão, né? Desde o primeiro capítulo lá traz a questão da dependência, essa busca de sempre estar bem, essa busca do excesso de estar feliz, de prazer e tudo, com essa nuvem, na verdade, né? De um faz de conta, porque é isso que as drogas fazem, é isso que a medicação faz, né? Uma coisa que, quando a gente fala de tratamento, né? Quando a gente fala de utilização do medicamento e de dependência, o que é importante? As pessoas elas têm um medo absurdo do remédio gerar uma dependência química. Sim. Mas a dependência ela vai muito além disso, gente. Nós estamos falando da pessoa não conseguir viver sem saber que tem um remedinho ali. Então, a dependência é muito mais de um hábito
muito mais de cabeça, né? De você enfiar na cabeça que você não vive sem a medicação, do que o que ela causa no seu organismo. Porque a dependência psicológica, eu acho que é maior do que a química, porque tem muitos remédios que não causam dependência química e que é facinho de abster deles. Né? É só fazer o processo de desmame, que a gente, né, de uma forma assim, a gente costuma falar, que a pessoa, ela consegue viver sem aquela medicação. Mas ela não consegue viver emocionalmente, psicologicamente sem, porque ela colocou na cabeça e ela cisma o tempo inteiro que a única forma dela viver bem é tomando remédio. Então, a dependência é igual que a gente faz nos relacionamentos, né? Às vezes com um colega de trabalho, né? A gente fica nesse lugar de que a gente só consegue fazer uma coisa se a gente estiver namorando. Tem gente que programa a vida com outra pessoa, na base da vida de outra pessoa. Então, isso acontece com as medicações. Mesmo. A dependência emocional. Então, essa dependência de achar... Quantas pessoas eu conheço, eu já ouvi, não foi de um paciente, não, foram de vários, que o fato de ter o remédio de dor de cabeça ali na bolsa, né, o chazinho, só não de sei saber o quê. que existe ali. Só de saber, olha como é placebo, né, o processo. Só de saber que tá ali, alivia a ansiedade, alivia a dor, alivia, porque... Né? Então, ainda assim, é melhor isso do que a pessoa ter que tomar, mas mesmo, né? Mas isso não é tem a que olhar para prova. isso. Tem que olhar para isso. Exatamente. E ela faz traz essa pergunta da balança, se a balança está quebrada, justamente para a gente refletir por que para de fazer efeito, né? Por que o que acontece, né, com os medicamentos para ele, que daí a gente entra na balancinha que nós falamos nas outras lives dos Gremlins, né? Sim. Que você vai colocando as doses de prazer acontecem com tanta frequência que desequilibra a balança do prazer e aí o organismo E aí o organismo precisa tentar manter o equilíbrio, então ele vai jogando sofrimento, né? Porque a balança, ela tem que ter prazer e sofrimento. A gente tem que ter dor, porque ser humano é isso, gente. Ser humano é ter sentimentos bons e ruins. Mas a gente não dá para ser alegre 24 horas por dia, como também não dá para ser triste 24 horas por dia. Então, o corpo busca essa homeostase, esse equilíbrio. Sim. Se você está com doses muito altas de tentativa de se sentir bem, de prazer, o organismo vai socar sofrimento aí e você vai desequilibrar a sua balança. Tentar equilibrar, E ela fala isso, quanto mais você toma... nesse capítulo também, que até ela questiona, né? Será que algumas pessoas perdem a plasticidade necessária para restaurar a homeostase no cérebro, né? Porque precisa sempre estar nesse movimento. Resetar, são muito interessantes. Como resetar, né? E voltar essa... Eu fiquei pensando muito nisso. Isso. Eu fiquei pensando no reset, né? Eu fiquei pensando que a gente precisa testar outras coisas, viver né? Fazer outras... Mas por exemplo, se você... É igual... Isso é para tudo na vida, né? Não existe um cardápio da nutricionista que seja fixo para sempre. Não existe atividades físicas que você faz todo dia igual, né? Os educadores físicos, os nutricionistas, eles ficam sempre alterando os exercícios, melhorando, fazendo outras coisas. Por quê? Porque nós não temos que ser linear. As coisas na nossa vida não tem que ser... As rotinas, elas podem e devem ser alteradas. Então, acho que uma coisa que ela deixa bem claro nesse capítulo é que não é que a balança
tá quebrada, é que você tá insistindo tanto no prazer, insistindo tanto no remédio, né, na bebida, como tentativa de não sofrer, que Na verdade, seu tem que organismo olhar o sofrimento, né? e não tá olhando para o sofrimento, não tá Tem que cuidando. aceitar que ele Tá faz enfiando um parte. band-aid ali num negócio que tá inflamado, que você, né, então entender por que você sofre, entender por que você tem essa dor. Principalmente porque esses analgésicos, essas coisas, né, melhora a dor, mas não resolve o problema. Se você tiver outra coisa, por exemplo, Alguma outra coisa coluna, que a gente não né? sabe que está ali no Vou lá, oculto, né? tomo um remédio para coluna, vai melhorar a minha dor, mas vai resolver meu problema na coluna? Não. Se eu não fizer uma fisioterapia, se eu não fizer uma musculação, se eu não for atrás de fazer outras coisas, eu vou tomar remédio de noite e minha coluna vai continuar com a dor ali. Então, Ela até fala também dos opioides para dor, né, nesse capítulo. Então, pacientes com dor muito. que ficam tomando diariamente os opioides, ou seja, por mais de um mês, olha só, tem gente que vive, como eu falei, tem aquela minha paciente nova que chegou há 15 anos tomando a mesma medicação, né? A Lari, minha personal, só resolve o efeito, mas a causa não. É isso mesmo, Aí, Lari. ó, falando com quem entende. Ai, lindona. Minha personal. Cada dia que passa, a gente percebe que os exercícios físicos, a musculação principalmente, tem feito um resultado na saúde de uma forma geral, assim, então tem que E olhar é para bem isso. isso, né? E sabe que até assim, um remedinho que todo mundo tem, paracetamol. O paracetamol você não pode tomar por mais de uma semana. Alguém sabe disso? Olha isso. Qualquer coisa toma um paracetamol. Qualquer coisa Eu toma acho que um tá na remedinho. bula, mas Tá entendendo? Mas as pessoas só leem as ninguém coisas lê, ruins. ninguém vai atrás. É isso que eu tô falando. E o que ela traz é isso. Os opioides, que são remédios para dor, não pode por mais de um mês, por exemplo, porque ele tem risco de dependência. E o que acontece? Ele vai cada vez mais piorar a dor em vez de ajudar. Aí você vai ter que buscar doses maiores ou outro tipo de opioide que tenha doses maiores. E se você não se conhece, você não sabe, por exemplo, vou falar uma coisa, aconteceu uma coisa comigo há um ano e pouco atrás, que depois do Covid, do primeiro Covid que eu tive, que eu já tive 3, né? Que eu testei. O primeiro Covid, que foi em 2020, que ainda não tinha vacina, não tinha nada, ele me deixou algumas sequelas. E uma delas é uma forte dor de cabeça, né? Eu tenho sinusite, mas não era igual. Era diferente. Por que eu sei que não era igual? Porque eu me conheço. E eu procurei um neuro. Falei, não vou tomar qualquer coisa. Procurei um neuro, um ótimo neurologista, inclusive gostei muito dele, porque ele era apaixonado pelas veias do meu cérebro. Ele falava, olha que cérebro lindo! Olha as sinapses! Eu falei, gente, que médico encantador! Né? E aí ele falou que realmente, provavelmente, não tinha nada neurológico e que com certeza era o pós-Covid, né? E aí ele falou, se a dor estiver muito, muito forte, me dê um opioide. É a base de coisa bem forte, assim, sabe? Não lembro agora o nome. E teve um dia, e eu assim, evitando de tomar, mas teve um dia que estava muito, eu não conseguia, era uma dor assim, muito forte. Eu falei, vou tomar antes de dormir, morrendo de medo de tomar o trem. Tomei, Dani, um comprimidinho, me senti tão mal. Por quê? Eu tive taquicardia. Nossa, No outro muito dia eu não forte. funcionava direito, joguei tudo no lixo. Falei, eu não vou fazer isso comigo. Né? Nossa, muito forte, Muito né? forte. E aí depois eu fui descobrir que tem um monte de gente que toma esse remédio diariamente. Que nem água. Que nem água. Eu falei, gente, vocês se percebem? Percebe alguma reação diferente na forma de você, cognitiva, de você se perceber no mundo, de coisas físicas? Pelo amor de Deus. Se a gente não se conhece, a gente vai fazendo isso com a gente. Né? E o que ela traz nesse capítulo, ela fala muito sobre isso. Sobre essa questão do quanto a gente fica, se a gente fica tão dependente e não tem o autoconhecimento, você vai buscando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então,
e vai ficando pior em vez de melhorar. Nós temos que ter entender, né, melhor o que funciona para a gente, buscar recursos mais naturais para as dores e o mais natural possível, né, os chás da vida, né, tentar equilibrar a nossa vida. Eu sei que é uma loucura, que a maioria das pessoas tem uma vida muito acelerada e que realmente fica muito difícil de lidar, de fazer uma alimentação mais saudável, de praticar exercícios como gostaria. Então, a gente precisa rever o nosso estilo de vida para precisar menos desses recursos, né? E quando precisar, ele fizer no período que tem que fazer o efeito e é uma, né, coisa assim de sem se temporário. priorizar, né? De se conhecer e se priorizar. Isso é cuidar da gente. E a gente primeiro, gente, de verdade. Porque se a gente não tem esse olhar do que me faz bem, do que me faz mal, se a gente não se conhece, a gente não consegue caminhar legal, né? E tem uma coisa também, né? Nós vivemos uma era da indústria farmacêutica. É pesada a indústria farmacêutica. Pesada, ela quer vender e é muito dinheiro. Ela fala que ela percebeu isso quando ela cursou faculdade, em 1990, na década de 1990, e ela percebe o quanto essa questão da farmácia era muito forte, e ela começou a questionar. Para a gente ter uma ideia, né? Tem uma farmácia a cada esquina. E a farmácia, ela passou a vender outras coisas que faz a gente frequentar ainda mais a farmácia. Então, para a gente olhar assim para tudo isso, entender tudo isso e prestar atenção, né, no uso dessas medicações, como é que a gente se sente, como que isso funciona para a gente, para estar sempre falando também para o médico. Eu ouço muito a palavra assim, me sinto esquisita, minha cabeça fica esquisita. E é tão difícil das pessoas traduzirem isso, mas eu sempre pergunto, o que é isso? O que está de diferente? Como é que é? E a impressão que eu tenho é que a pessoa fica meio numa outra dimensão, assim, né? Como se... E algumas pessoas até me relataram isso, que o sentimento é como se você tivesse de corpo presente, mas com a cabeça em outro lugar, meio voada, assim, meio... Então, essa é um efeito colateral, provavelmente, da medicação, que pode passar ou não, né, com o tempo, às vezes... Porque, assim, tem medicação que vai ser dessas que a pessoa vai precisar ficar pelo menos 6 meses tomando, se ela tiver numa depressão profunda, em crises de pânico. Então, infelizmente, ela vai ter que passar por isso. E se ela conseguir relatar... junto, né? Então, é importante anotar também, né, gente? Fazer um diário de bordo ali... Tá sempre acompanhando levar isso. Todos esses detalhes para o psiquiatra. Eu faço isso com os meus pacientes, né? Os pacientes que começam a tomar alguma medicação, eu peço para eles estarem... A gente trabalha na terapia. Tudo que está de diferente, que eles percebem que está diferente, eu falei, marca tudo no retorno do médico. Você vai falar tudo isso, né? E ter esse diário mesmo, de você ir se percebendo. E com a terapia, o importante da terapia nesse processo vida, eu acho, né? olhar mesmo. Porque aí você leva para, olha, eu senti isso ainda, estou sentindo assim, depois de tanto tempo, o que está acontecendo? E aí o médico vai rever, né? Isso aí junto com pra você. Vida, eu acho. A gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos, a entender quando que é... Porque, assim, às vezes a mulher está num processo de TPM, então ela fica mais sensível para as coisas, vai passar, né? Vai depois que menstrua, passa. Então... São coisas que a gente vai se olhando, vai anotando, vai entendendo. Olha, todo mês, nesse período, acontece isso. Eu me sinto mais assim. Porque tem uma questão hormonal muito intensa também, né? Para os sentimentos, para as dores. E ela fala de um filme aqui... que ela trouxe, né? Assim, nesse capítulo ela traz umas reflexões bem profundas. Ela questiona várias questões. Ela questiona a questão dos próprios medicamentos.
ela traz um questionamento para a gente olhar enquanto aspecto de humano que somos, né? Então, pode falar, Dani. Não, que a gente tem que sofrer sim, gente. Para de fugir do sofrimento. Se uma coisa não tá legal na sua vida, tem que olhar para ele. Sabe, processo de luto. Eu fico muito brava quando eu escuto as pessoas falarem diante de um processo de luto, ou seja pelo adoecimento, ou por morte de alguém mesmo, né? A pessoa fala assim, você tem que reagir, você não pode ficar assim. Tem que sentir. Aí você, né? Gente, Vai reagir, gente, pode sim, pode sofrer sim, pode querer ficar no seu quarto sozinha assim, né? A solidão também é uma forma de aprendizagem, de vivência. Não quer conversar, não conversa. Você precisa sair de casa. Sim, tem hora que a gente vê que a pessoa tá há meses lá no quarto dela, você não vai largar a pessoa lá, né? Você vai lá, você vai tentar fazer alguma coisa com ela, sair. Mas as pessoas, elas precisam viver coisas para entender as suas dores. E a gente não pode. Quem somos nós? Às vezes a gente quer ser Deus, né? De ir lá e fazer um movimento para tirar aquela angústia. É difícil ver a pessoa desse jeito. Mas tem coisas que a gente precisa viver sim. E o luto é um processo. É um processo que precisa ser vivido. Ela colocou aqui, eu ia falar. A gente sabe que se a gente não vive agora, lá na frente a conta não fecha, tá? Nem todo mundo vai cair de cama, tá? Nem todo mundo vai sofrer na hora do velório, chorar na hora do velório. Nem todo. Cada um é um. Mas esse negócio de ficar com o choro aqui entalado, porque não pode chorar em público, porque todo mundo vai ver que tá chorando. Porque, né? Gente, choro não é fraqueza, é expressão de sentimento. Chorar é terapêutico, as pessoas precisam entender que chorar faz parte do processo de pôr pra fora. Então, antes, eu tenho uma paciente que ela fala, eu chorei de novo eu chorei. Eu falei, chora. Eu falo sempre, mas que preocupação é essa? É o espaço, né? Mas a preocupação é porque ela fica inchada por horas, aí, né? Gente, mas é um processo que é uma forma de lidar com as coisas. Não dá para chorar toda hora, mas ficar brigando com o choro. Bom, enfim, o filme, ela colocou o filme que chama A Luta pelo Amanhã, que é um filme de ficção científica que acontece, é futurístico, né? E eu não tinha assistido esse filme, comecei a assistir. Eu acho que não, também. Tem na Netflix, tá? Comecei a assistir, depois que eu vi que ela colocou aqui, mas não deu tempo de eu terminar. Mas é interessante, quem tá aqui acompanhando a gente, A Luta pelo Amanhã, e fala sobre que existem vários planetas que estão habitados e as pessoas que chama aliança, uma coisa assim, que seriam as pessoas que estão conectadas aí, as chefias desses planetas, eles têm, a tentativa deles é fazer com que as pessoas fiquem isentas de sofrimento. De dores, de coisas. Então eu não terminei, mas ela coloca isso no livro, que é a população do planeta contra a ambição, contra a tristeza, contra a ansiedade. Então eles tentam controlar, fazer com que esses sentimentos sejam controlados para que as pessoas tenham uma vida mais equilibrada e tal. Mas pelo que eu entendi, não vai dar certo. Pelo que ela coloca. Neiva colocou aqui, ó, terapia é tudo, choro mesmo. Coragem, é isso aí, exatamente. É um momento pra gente, né? Da gente se despir, da gente se soltar, da gente dar permissão para aquilo que a gente está sentindo. A fala cura, né? E é muito interessante. E eu tô atendendo um senhor também, um paciente que começou agora. Ele tem 78 anos. Que legal. É por aí. E passando por um processo de luto no sentido de estar sozinho, a solitude,
né? Você tá viúvo. Nessa idade que é complicado, E aí, né? então, é muito interessante, porque ele tá vindo, e aí veio só 3 vezes até agora, né? Recente. E toda vez ele chora. E ele começa, desculpa, eu falo, esse é teu espaço. E que bom ver um homem, né? Dando permissão desse sentir. Aí essa semana ele tava bem mais leve. Aí ele tava contando bem que ele tava mais leve. Por quê? Porque tá dando permissão, até arrepia. E é tão. A gente se encanta, né, Dani, na nossa profissão, porque não tem idade. Então, assim, eu tenho atendido muitas pessoas acima dos seus 60, né? E, assim, dando permissão para um sentir, se permitindo mesmo, assim, sabe? De falar daquilo que está doendo, de lembrar de alguma coisa. Eu lembro do avô esses dias, aí ele chorou lembrando da referência que foi esse avô. Então, são coisas que estão ali guardadas, né? E isso é tão importante, dar espaço para essa dor, porque ela existe. Ela faz parte de quem é você, né? E ela também te trouxe até aqui. Esse é o ponto importante. A Sem dor da tua sofrimento não história tem. também te trouxe até aqui, né? Porque as pessoas, elas Então, evitam essas coisas ruins. Evita o medo. Gente, o que é o medo? O medo é a nossa atenção para aquilo. Se você, claro que o que eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos, né, para quem vem falar sobre isso comigo, é que tudo tem um mínimo e um máximo, né? Que a gente tem que estar sempre observando isso. Que a gente entende que uma coisa está nos prejudicando quando a nossa vida deixa de funcionar. Então, por exemplo, por que eu tenho que lidar com o TDAH? Por que eu tenho que entender que a minha mente é acelerada e que eu sou hiperativa e tal? Por que a gente tem que entender isso? Tudo bem. A gente tem que entender para entender por que nós temos dificuldades para algumas coisas, por que a gente tem que criar estratégias. Não é para estampar o diagnóstico aqui. Às vezes eu falo assim, você não tem que sair com uma plaquinha falando para as pessoas que você tem TDAH, que você é hiperativo, que você... Né? Nem como desculpa, nem como para as pessoas saberem se posicionar com você. Mas você precisa saber que a sua mente funciona dessa forma, porque assim você vai se poupar de inúmeros sentimentos, principalmente de que você é incapaz, de que você não consegue. Se entender, né? Porque nada é para você definitivo. se entender. A minha mente é TDAH, beleza. Né? Eu tenho dificuldade para prestar atenção em algumas coisas, para me organizar, para ficar muito tempo num trabalho, eu deixo... Por que eu preciso entender isso? Quando eu for fazer a aula X, se eu sei que eu sou assim, eu vou me policiar, né? Eu vou criar métodos como atuar na vida. Então, a importância de saber como a gente processa as coisas, ou de ter um diagnóstico, para dar esse norte pra gente. O que a gente pode fazer com essa dor, com essa questão. Mas, se a gente está funcionando, né? Um dia um paciente perguntou para mim se eu achava que o fato dele ser TDAH, que ele tinha que tomar alguma coisa tipo Ritalina. Eu falei, por que você tomaria? O que não está funcionando na sua vida? Porque você perder a organização em alguns momentos, você não ter paciência para algumas coisas, né? Que era uma das coisas que a pessoa reclamava. Beleza. Mas você não está funcionando? Está funcionando. Isso que é importante. Não comparando a ninguém, mas dentro daquilo que é possível seu. E aí é o autoconhecimento. Se a gente sabe como é que é... Gente, desculpa, engasguei com a água. Nossa, engasgou literal. Ao vivo é isso. E eu achei muito legal algumas reflexões que ela trouxe. Eu não sei nem que hora que a gente tá aí, Dani. Mas 11h45. Que eu acho que são importantes da gente falar pro pessoal que tá aqui, pra gente realmente fazer essas reflexões, né? Porque ela fala assim, né?
E se o fato de tomar medicamentos psicotrópicos estiver nos levando a perder algum aspecto essencial da nossa humanidade? Olha isso. Esse foi um deles que eu marquei aqui com estrelas, 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 assim, né? Dor, o sofrimento. Exatamente, né? Assim, porque a gente o sabe medo. que tudo isso faz parte, né? Outra coisa que ela trouxe, assim, que eu até fiz um storyzinho antes da gente entrar aqui ao vivo, exatamente com essa página que eu achei fantástico, né? Que ela conta dela, que ela também, né, desde criança foi uma criança cheia de atividades, cheia de questionamentos, e aí até muito bonitinho. Que ela Inquisitiva sempre, e mal-humorada, né? Ela falava que ela era mal-humorada, questionadora, inquieta, e isso para a mãe dela foi uma coisa sempre muito difícil. E comparava ao irmão e tal. E aí, assim, com o passar dos anos, ela foi se percebendo nesse processo todo, né? E depois de um tempo que ela começou a tomar fluoxetina, ela deixou de questionar. Ela deixou de perguntar qual era o propósito da vida, se ela tinha livre-arbítrio. Ela começou a ser ou seja, ela deixou de ser algo de tão ser quem ela dela, era. de ser quem ela era, né? Mas, de certa forma, isso fez com que a mãe se aproximasse dela, tinha mais perto da... Olha isso, né? Que ela traz isso, né, nessa parte do livro, né? Que aí a mãe ficou mais próxima. Mas aí depois, décadas depois, ela foi percebendo que não era isso que ela queria para ela, né? Tava com uma mãe mais próxima? Tava, mas poxa, e ela? E a essência dela? E a humanidade dela? Eram esses questionamentos. E é maravilhoso parar para pensar hoje, na história que ela traz no livro, que ela olha para cada paciente dela, trazendo para olhar para si mesmo, nessa questão da humanidade. E aí ela fala assim, achei tão legal isso, não me arrependo de ter largado a fluoxetina. Minha personalidade sem ela, embora não se adequa bem à minha mãe, me permitiu, né, fazer outras coisas, né, que ela jamais teria feito. Hoje fiz as pazes com o fato de ser um tanto ansiosa, ligeiramente cético-deprimida. Sou uma pessoa que precisa de atrito, de desafio, algo pelo que trabalhar ou contra o que lutar. Não vou me diminuir para me adequar ao mundo. Algum de nós deveria fazer isso? Olha aí, gente, isso foi o principal. Caraca! Porque o que tem de crianças Nossa, tomando remédio, o que tem de adolescentes tendo que se enfiar em terapias aí, em um monte de coisa, porque os pais não conseguem lidar. Eu achei demais essa parte, demais. E ela fala, ao nos medicarmos para nos adaptar ao mundo, a que tipo de mundo estamos nos ajustando? Sob o disfarce de tratar a dor e da doença, estaremos tornando grandes segmentos da população bioquimicamente indiferentes às circunstâncias intoleráveis, ou seja, a não dar conta da dor, do sofrimento e das coisas. Pior ainda, os medicamentos psicotrópicos tornaram-se um meio de controle social, em especial dos pobres, desempregados e marginalizados? Ela faz essa pergunta porque ela traz números aqui no livro de estudos feitos em vários países onde se usam mais psicotrópicos, são os países mais debilitados. É como se fosse uma anestesia da pobreza, como né? Como se fosse uma dizer. Anestesia da dor, da pobreza, do sofrimento. Gente do céu. A luta pelo amanhã. A luta pelo amanhã é o nome do filme. É minha tia Neiva. Né? Então, assim, o quanto a gente precisa olhar para essas coisas, gente. Como isso é sério. Como isso é sério. Né? E o quanto nós estamos nessa massa, né? E vai toma remédio para tudo, e vai e não busca se conhecer. Hoje a gente vê mais pessoas procurando se conhecer, graças a Deus, amém. Mas quando ela traz esses dados, é muito sério. Sim. Muito sério. Olha, sensacional cada vez mais. Que livro maravilhoso, Nação Dopamina.
Eu estou indicando para todos os pais Resumindo aqui, também, indicando para todo mundo esse livro. Resumindo aqui esse capítulo, né? Tudo que é demais prejudica. Ponto. Então, se você está precisando de uma ajuda extra aí, de medicação, de ficar muito tempo na internet, né? Os vícios, de evitar os vícios de forma geral, isso vai distorcer a maneira como seu corpo está usando esse recurso. Então, quanto mais você usar, mais o seu corpo vai precisar desse recurso e menos adaptável à vida você vai ficar. Então, estar disfuncional, não conseguir fazer as coisas sem a utilização de algum tipo de recurso aí, vai uma hora inverter essa situação. Você vai cada vez mais precisar disso. Então, olha para isso, né? Sofrer, chorar, ter dores, faz parte da nossa vida. A gente não precisa imediatamente ter que resolver isso. Tem dores que são suportáveis, tem a dor de cabeça que passa por si só, tem, né, que é alguma coisa que você comeu ou um estresse que você viveu ali, ela vai passar, você dorme, ela passa. Né? Observar, então, relaxar, olhar para os seus sintomas, por que você está tendo essas dores, por que você está tendo esses sentimentos, o que está te incomodando, né? Descansar, descansar, curtir os amigos, a família e fazer outras coisas, aproveitar mais o momento de lazer para se desligar dos problemas ou até mesmo dessas redes que, Jesus amado, como que rede social judia da gente. Antes da gente falar qual é o próximo capítulo, ela traz assim: existe um custo ao medicar todo tipo de sofrimento humano e existe um caminho alternativo, né, que pode funcionar ainda melhor, que é aceitar o sofrimento. E o próximo capítulo é exatamente esse. A parte 3 do livro, né, Dani? A busca do sofrimento. Agora. Agora nós vamos... eu tô curiosíssima, porque só por esse nome aqui da parte eu já fico pensando aí, a gente tem que entender como que é sofrer pra gente, né? E busque um hobby, gente. Eu estou crochetando tanto ultimamente. Linda seus crochês, suas bolsas, tudo, amei. Eu quero. Aí tem gente que fala assim, mas você tá fazendo isso para ganhar dinheiro? Olha, se eu ganhar dinheiro com isso, amém. Mas eu faço mesmo porque eu encontrei uma forma de me dividir. Uma delícia. É uma terapia. Gente, um beijo, um queijo. Semana que vem a gente vai pular semana que vem, tá, pessoal? Voltamos na primeira semana de fevereiro, acho que é dia 1º, né? Eu acho. Não sei. Deixa eu ver a data aqui, peraí. Já vejo para dia 1º, isso mesmo. Dia 1º. Então tá bom. Volta. Gente, manda essa live para quem você acha que vai ser muito importante, né? A gente tem todas as lives gravadas aí, de toda a leitura que a gente fez. Tem gente que às vezes assiste depois, até vem e fala comigo depois. Então, mandem, porque a gente faz isso de coração para a gente poder realmente ajudar quem precisa, né? Lari, querida, que bom que você esteja aqui. É nossa. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, amiga. Tchau, amiga.